Iniciamos a nossa execução com 2 cabos, um de barbante, aqui é o barroco 6, e aqui é um fio que tem assim, olha, umas lantejoulinhas junto, que é um extinto fio. Esse aqui é o Jolie, não é mais fabricado, mas de repente a gente ainda consegue encontrar outros fios que tenham esta composição, ou até mesmo um fio fantasia com algum diferencial, para que a gente possa tecer junto. Aí também fica muito a critério do freguês. A agulha escolhida, 4 milímetros. Iniciamos a execução com o círculo mágico. Então, ao redor do dedo, a gente dá assim uma volta, mantém este círculo seguro e a gente começa passando a agulha pelo centro e fazendo 1, 2 e 3 correntes. Aqui é o laço e ao redor eu começo a trabalhar uma sequência de 10 pontos altos. O cordão de correntes que a gente fez inicialmente deverá ser ignorado. Tendo chego ao final, aqui eu vou alargar um pouquinho e eu vou puxar este cabo, mantendo o restante firme, preso, de modo que eu feche um pouquinho mais o miolinho, para facilitar o encerramento da carreira. Então, aqui o que a gente vai fazer é assim, ó, pega esse cabinho que tá na agulha, você passa a sua agulha na sua terceira corrente, puxa uma laçada para fora e aqui você já arremata. Vou alargar aqui novamente e mais uma vez eu venho aqui para dar uma travada nesse miolinho para que fique assim, olha, fechadinho. Uma vez tendo feito esta carreira, iniciamos a próxima com 1, 2 e 3 correntes. Laçamos e nós vamos trabalhar nesta carreira para cada ponto de base 2 pontos altos. Então, passo a agulha no primeiro ponto, faço o primeiro ponto alto, laço no mesmo ponto de base, eu faço o segundo ponto alto, laço e no próximo ponto faço o primeiro ponto alto e faço agora o segundo ponto alto. Então, minha gente, o que na carreira anterior eram 10 pontos, nesta carreira viram 20. Tendo chego ao final, nós vamos passar a nossa agulha na nossa última corrente, vamos puxar a laçada e vamos arrematar. Novamente, ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Fazemos uma corrente somente, porque a partir de agora nós trabalharemos com os pontos baixos. Você começa fazendo 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, aqui, o meu terceiro. No próximo ponto, então, o quarto ponto de base, você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E, novamente, você faz 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no quarto ponto, mais uma vez, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E desta forma, o contorno da carreira por completo. Chegada ao final, passamos a agulha na corrente inicial, puxamos a laçada e arrematamos. É o ponto baixíssimo. Na carreira que se inicia, fazemos uma corrente e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base no contorno desta carreira por completo. Encerramos a carreira passando a agulha na nossa corrente inicial, puxando a laçada e arrematando, ponto baixíssimo. Minha gente, a próxima carreira é iniciada com uma corrente e no primeiro pontinho você faz um ponto baixo. Na sequência, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Na base, você pula 1, 2, 3 e 4 pontos. No quinto ponto, você volta a fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu tenho aqui o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, o 11º
e o 12º pontos baixos. Esta parte é o intervalo entre um cordão de correntes e o próximo, que é o que vem a seguir. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Na base, você conta 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no quinto, você reinicia fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Encerre a carreira passando a agulha na primeira corrente, passando a laçada por todos os pontos e é o ponto baixíssimo. Iniciamos a carreira com uma corrente, para cada ponto nós vamos fazer um ponto baixo. Eu sempre gosto de pegar, olha, tá vendo aqui a primeira corrente? Eu gosto de pegar aqui, ó, bem no miolinho dela, para que o ponto não corra demais. Então, eu travo o ponto baixo aqui nesse primeiro ponto de corrente que nós fizemos na carreira anterior. E os demais pontos são preenchidos com pontos baixos ao redor deste arco. Então, eu vou aqui fazer, veja só, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Perceba que revestiu por completo. Mais uma vez, olha, pegando a saída do cordão, bem aqui no miolinho, eu volto a fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E o mesmo que eu fiz deste lado, eu repito deste lado. Vamos lá? O contorno da carreira por completo desta forma. Encerramos a carreira, passando a agulha pela corrente inicial, puxando a laçada e arrematando ponto baixíssimo para encerrar. Fazemos uma corrente e, minha gente, no intervalo desta abertura até o final do intervalo desta abertura, então, até aqui, então veja, olha, daqui, dá a volta em tudo, até aqui. Nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Essa aqui é a partes, ou melhor, são as partes laterais e a parte de trás. Quando a gente chega na parte da frente, a gente não faz ponto baixo. A gente faz um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Dessa forma, a parte da frente da touquinha não vai ficar sobre os olhos do animal. Então, a gente acaba tendo uma diminuição de altura da peça na parte da frente. E a gente mantém um tamanho mais comprido, vamos chamar assim, na parte de trás, né? Então, na nuca, tá? Da cabecinha. Aqui, olha, a gente tá quase chegando lá naquela etapa, então deixa eu continuar fazendo aqui com vocês, porque é uma circunferência pequena, afinal de contas, é um animal pequeno, né? O modelinho aqui, ele está seguindo para um animal pequeno. E você vai acompanhando que eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Tô chegando, olha, tá vendo? Olha aqui o pontinho. A partir do momento que eu chego neste ponto, eu começo a fazer o ponto baixíssimo. Mas, minha gente, tem que tomar cuidado para que você não faça o ponto baixíssimo muito justo. Deixa o cabo vir de modo que o ponto baixíssimo acompanhe o comprimento do ponto de base, tá? Porque senão você vai fazer com que fique retorcida a parte da frente. Não é o que a gente quer. Então, olha lá, ó, eu tô deixando o cabo vir, você percebe que eu dou altura no cabo? Veja só. E aí eu chego no que é aqui
o meu ponto final, aonde na corrente inicial eu faço o ponto baixíssimo de encerramento de carreira, como a gente já está acostumado. E aí, olha só, a gente tem a toquinha, aonde na parte da frente ficou menor e a parte de trás, ó, a gente percebe que tem uma altura diferente, né? A parte de trás, como é o ponto feito por completo, a gente vê mais compridinho. Vou dobrar aqui no meio, que é para você ver como é que fica, ó, tá vendo? Fica assim, dobrando novamente aqui, olha, ó, tá? Então, aqui a parte da frente, como ela sobe, né, em relação à parte de trás, ó, tá vendo? Aí, uma vez que a gente tenha chego nessa etapa, a gente vem aqui e corta o cabo, a gente traz os dois cabos para fora. E aí a gente vai fazer um vai e vem aqui, olha. Eu gosto de fazer assim, tá? Ó. Sempre deixando o cabo para trás, ok? E aí a gente pode fazer o arremate. E o arremate eu gosto de fazer utilizando um pinguinho de cola universal, tá? Porque ela seca rapidinho. Aí você pode utilizar a cola que você tiver em mãos, tá bom? O importante é que você passe bem assim, olha, no pontinho, e que você deixe secar antes de cortar o cabo, tá? Deixa lá secando. Ah, inclusive, a gente pode fazer já aqui também. Deixa eu virar do avesso, ó. Eu vou fazer aqui também pra tu ver. Ó, peguei aqui, já puxei mais assim, né? Que a gente quer que fique bem travadinho. Pegar novamente aqui, ó. Eu ergo bem o cabo para eu conseguir ver o miolinho do ponto. Aí eu venho aqui, ponho a cola. A gente fecha porque ela seca bem rapidinho, né? E a gente vem aqui e passa o cabo por cima da cola e traz o ponto assim por cima também, que é para que fique bem fechadinho mesmo. E aí você tem o arremate do início, né? E o arremate do fim, secando. Ainda não secou, mas eu vou te mostrar aqui como que eu faço para arrematar, tá? Só para você ter noção, ó, eu abro bem o cabo, não vou puxar muito porque ainda não tá super seco, mas quando tiver bem seco, você pode puxar bem o cabo. E aí, bem rente ao trabalho, a gente vem aqui e corta. Aí aqui ainda tá secando, como eu falei para vocês, o seu, quando já tiver sequinho, não vai ficar erguido aqui não, tá? Vai ficar bem direitinho mesmo. E aí, olha lá, ó, tá vendo? O arremate, ele some, né, na execução. E a mesma coisa a gente faz aqui na parte de cima. Deixa eu, ó, bem rente. Ó, mas aqui ainda tem que secar, não posso ficar mexendo muito. Aqui a gente ainda consegue ver, ó, tá vendo? Porque não secou tudo. Na hora que secar, eu venho aqui, corto um pouquinho mais e fica bem direitinho. E aí a gente tem essa parte toda tecida e com o arremate feito. Agora a gente vai fazer o fechinho aqui lateral. Aqui para que você veja, olha, já trago um feito, tá vendo? O cordãozinho aqui, ó, todo tecido, né? E a gente, para fazer esse cordão, utiliza somente o cabo liso, tá? Então, eu já estou com um pontinho aqui na agulha. A gente vai pegar o ponto central dessa parte aqui. Então, você vem aqui, passa a sua agulha pelo pontinho central, puxa uma alça e você vai prender o início com um ponto baixo, ó. Pontinho baixo é o que você faz aqui no início. E aí você vai fazer uma quantidade de correntes que te permita prender na cabeça do pet, fazendo um lacinho, né? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 correntes. Aqui eu corto o meu cabo, tesourinha não tá ajudando, pronto. Tira o cabo que não vai usar. Aqui a gente puxa pra fora, pega o cabinho, segura aqui na base, ó, pega o cabinho e faz um nó, tá vendo aqui? Corta aqui, vou ajustar bem primeiro, ó, e aí a gente vai cortar, ó. Vem bem aqui, assim, ó, na pontinha, a gente corta, tá? Depois de ter prendido bem, tá? Então, fica assim, ó, tá? E aí, aqui, novamente, a gente faz o acabamento, né? Então, a gente pega o cabo, traz aqui pra frente, volta pra trás, pega a cola universal e, mais uma vez, ó, abre bem aqui o pontinho, né? Põe a cola aqui na base. E aí, a gente passa o cabo por cima dessa cola, de modo que vá secando, tá bom? Então, deixa ela secando. Aqui do outro lado, ó, eu já passei, tá? Aqui já secou. Então, veja, ó, tá sequinha, já nem brilha mais. Tá vendo que fica meio opaquinho aqui um pedacinho? A gente vem aqui com a tesoura, bem rente, e a gente corta. Pode cortar bem. Aí, você tem o arremate feito desse lado. A mesma coisa eu vou fazer do outro, mas, ó, ainda tá brilhando aqui, ó. Ainda não secou. Tem que deixar secar para poder fazer dessa forma. E aí, a estrutura, ela tá totalmente feita. Agora, a gente vai fazer a parte de cima. Nessa parte da execução, a gente utiliza os dois cabos juntos novamente, tá? Aqui, a minha medida serão 3 dedinhos. Então, aqui, olha, eu vou manter seguro e a gente vai passar ao redor dos dedos os dois cabos, de modo que a gente vá tendo um aglomerado de fios. Aqui, minha gente, as voltas podem variar de quantidade. Aí, umas 30, 40, 50, enfim. Quanto mais voltinhas você dá, mais fofo, maior vai ficando o seu pompom. Aqui a ideia é a gente fazer o pompom para colocar na parte de cima da toquinha. Então, aqui eu não estou contando, eu tô indo pelo volume mesmo, tá? Porque eu tô falando com vocês, a gente acaba não contando. Depois, né, dá até para eu ir ver o vídeo e ver quantas vezes eu dei a volta aqui e colocar aí para vocês, mas eu não estou contando. O volume aqui está grande, eu com certeza tô ali na faixa dos 50, se não mais, tá? Então, ó, já tá um volume bem grandão. Aí, o que eu faço é o seguinte, eu não vou tirar imediatamente, tá? Eu vou primeiro cortar o cabo aqui, olha, bem aqui, corta esse cabo, cortei os dois, tá bom? Venho com a agulha para ajudar, eu passo aqui por dentro, olha, tá vendo? Eu abraço os cabos e eu trago aqui, ó. Que eu vou começar a tentar dar um nozinho. Volto aqui para trás, pego de novo a agulha para ajudar e trago o cabo aqui por dentro, ó. E aí, aqui eu já tô dando uma travada, já consigo, né, segurar ele. Aí, eu tiro os dedos, porque eu já consigo fazer alguma coisa. Dou a volta aqui, olha. Travando, mantendo as coisas no lugar, porque senão elas saem do lugar. Ó, eu vou travar aqui, eu vou dar a volta, ó. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou passar aqui no meio, tomando cuidado para não pegar o fio que tá assim, eu só quero esse. Vou passar aqui, seguro, e eu vou aqui, ó, tentar travar o máximo que eu posso. Fica com formato de laço, né? Mas só que tá muito volume para ser um laço. Aí, novamente, olha, eu vou passar... Ai, peraí. Desse lado, espera um pouquinho, tá? O cabo tá pra cá, eu tenho que passar do lado oposto, tá? Ó, passo de novo aqui, dou a voltinha na agulha, trago aqui,
E aqui eu faço um ponto mesmo, e aí eu vou travar com um nó, tá bom? Ó, ficou bem travadinho, tá? Bem travado mesmo. O negócio agora aqui já não sai mais, não. E aí, a gente vem aqui com a tesoura, ó, e a gente vai cortando aqui as laterais. Corta tudo. Aqui pode ficar um pouquinho, né? Você vem aqui, passa a agulha assim pra ver se tem algum cabo que não foi cortado, ó. Às vezes fica, tá? E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Corta tudo. Vê se não tem cabo, tá? Sem cortar lá no meio. Passa a agulha a agulha não, a tesoura, pra localizar. E aí você tem ele todo feito, vai cair um pouquinho, tá? O cabinho que sobra, né? Que a gente vai usar até pra prender na touca. Aí, pra prender, eu não uso esse cabo aqui. Esse cabo depois eu corto. Eu só uso o liso. Chacoalho bem, ó, pode ver, fica um monte assim, né? Mas, ó, tá vendo? Fica lá o pomponzinho. E aí, depois a gente só acerta, né? A gente vai lá e corta os fiozinhos de modo que fique mais ajeitadinho. Deixa eu tirar um pouquinho dessa confusão aqui toda. Pronto, tá saindo daqui. Vamos pegar a touquinha, ó, tá aqui ela. Então, de dentro pra fora, passa a sua agulha aqui no miolinho, ó. Pega esse cabo, traz aqui pra dentro. Tá bem justinho, viu? E aí, você vai colocar bem, ó, tá vendo onde que fica? Olha lá como é que fica a situação. Põe assim por dentro, ó. Pra prender, eu passo a agulha pelos pontinhos de base, puxo este cabo, e aí eu faço um pontinho aqui. E aí, aqui eu travo. A mesma coisa de acabamento, de arremate, você tem que fazer, tá? Você vai passar assim a agulha pelos pontinhos, olha. Quero pegar aqui também. Peguei, ó, tá vendo? Traz o cabo assim por dentro. E aí, mais uma vez, você vai utilizar a cola. Vai colocar aqui assim, ó, um pinguinho. E deixa secar, tá? Não esquece disso. Deixa secar bem. Coloca lá, passa o ponto por cima. Deixa secar bem, para depois você poder cortar. E aí, você tem o pomponzinho aqui, ó. Colocado na parte de cima, né? Só que aí você tem que vir aqui e depois cortar direitinho, que é para que ele fique, ó, tá? Bem ajeitadinho. Uma vez que você tenha feito essa etapa, você tem a sua touquinha totalmente tecida e pronta para ser usada.